Então, hoje eu estou aqui com o meu amigo Jonathan Silveira, que foi recentemente aprovado no concurso da diplomacia, e ele está aqui para bater um papo com você, para falar um pouquinho sobre como foi a sua preparação e como ele está se sentindo agora depois da aprovação. Então, Jonathan, como é que você está se sentindo? Já caiu a sua ficha? Como é que está? O que é que está se passando na sua cabeça agora? Em primeiro lugar, obrigado, Igor, pelo convite de participar aqui do seu canal. A gente já havia conversado várias vezes informalmente sobre o concurso, né? Você como meu professor, depois como amigo, e durante o processo como professor e amigo, então, e conterrâneo, isso é bom. Conterrâneo, é legal. Fala, né? Somos os dois potiguares. Por isso que a gente está gravando o vídeo aqui, né? Aqui, na minha casa, na minha cozinha. E agradeço muito pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o concurso aqui no seu canal. Bem, estou me sentindo maravilhado, né? A ficha demora a cair quando você passa, porque o processo é muito longo, né? Sim. Eu acho que todo mundo que estuda seriamente para o concurso da diplomacia, ou para outros concursos de carreira de longo prazo, né? Então, tem essa noção de que o processo vai ser longo e que vai demorar. E aí, quando acontece, sempre é uma surpresa. Sim. Eu acho. Sempre é uma surpresa. Então, a ficha caiu para mim foi quando eu fui a Brasília entregar os documentos. Cheguei lá, não conheci o Ministério, não conheci o Instituto Rio Branco. Então, fiz os exames médicos, tudo. Depois a gente foi para o departamento pessoal do Ministério entregar os documentos, lá de pacola e tal. Sim. E aí você entra no Itamaraty, você atravessa aqueles corredores em direção ao departamento do pessoal, e aí você olha para um lado, para o outro, aquelas placas avisando, aqui é a subsecretaria, tal. Sim. E aí você vê os diplomatas lá trabalhando, e de repente você se toca, eita, eu sou parte disso aqui, vou fazer parte disso aqui. É uma sensação extraordinária mesmo, sabe? E quando a gente espera muito por alguma coisa e ela finalmente acontece, não tem como você não ficar eufórico, né? Sim, com certeza. Eu tenho certeza que essa imagem vai ajudar a muitos candidatos, né, que estão aí nessa luta, nessa batalha para passar no concurso, e acredito que serve como um elemento de motivação, né, para os alunos. Eu acho que a gente deve visualizar nosso objetivo, tentar materializar no processo. Então, sei lá, de alguma forma você aproximar o objetivo de você para que você não veja só os obstáculos, né? Então, Sim. se imaginar lá, um processo de se imaginar fazendo uma negociação, de se imaginar lá dentro, de se imaginar no dia da posse. Eu fazia isso. Sim. Eu gostava, às vezes, de ficar sonhando, eu e minha mulher, assim, e aí, como é que seria assim? Imagina. Isso me motivava. Não sei se serve para todo mundo, mas para mim ajudava. Com certeza. E durante essa sua preparação, né, você estudou muitos temas, né, claro, muitas disciplinas, mas uma das disciplinas mais importantes, sim, que faz uma grande diferença e que preocupa muitos candidatos, são as disciplinas de idiomas, né? E você teve uma das melhores notas em francês e espanhol e uma excelente nota em inglês também. Será que você poderia me falar um pouquinho sobre como foi essa sua preparação de idiomas? Sim. Minha preparação para idiomas, ela começa, e aí eu tenho que ser sincero, ela começa aos 15 anos, quando eu vim morar em Natal e comecei a fazer um curso de inglês, me apaixonei pelo aprendizado da língua e fui rapidamente aprendendo, porque eu gostava muito de ler, e gostava muito de cinema, então assistia muito filme, lia muito, e a escola que eu estudava, nessa escola havia uma biblioteca muito boa, tinha bons professores, e eu fui avançando estágios, nessa escola, tipo, o curso eram 6 anos, e eu terminei, mas eu não cheguei nem a ter o diploma do curso, porque eles me avançaram vários estágios, porque eu era monitor, e já estava dando aula de monitoria para o pessoal mais avançado, e foram me avançando, e me convidaram para ser professor. E eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Quando eu comecei a ser monitor, eu acho que eu tinha 17. Professor já 18, talvez 19. 18 para 19, bem. E aí, quando surgiu esse convite, eu converso com meus pais, tento convencê-los a me enviar para a Inglaterra para fazer um curso de inglês, porque eu não tinha o diploma de inglês também, não tinha, era muito jovem, não tinha nenhuma experiência no exterior, na verdade nunca tinha nem andado de avião e só tinha saído do Rio Grande do Norte até então uma única vez, que foi na viagem da escola.
para Porto Seguro. E aí eles investiram, eu fiz 3 meses de curso de inglês, quando volto já dando aula. Começo a dar aula de inglês, continuo estudando o idioma, lendo bastante em inglês, obras clássicas e periódicos, Economist, eu sempre gostei de ler Economist, porque um dia me disseram que era o melhor periódico em inglês, Sim. em termos de língua, era a Economist. Aí eu comecei a ler Economist antes mesmo de já iniciar o estudo, né, para a diplomacia. E gostava de manter bem informado. E comecei a estudar espanhol, uma vez que eu aprendi inglês. Tentei fazer um curso desses regulares, Sim. mas aí fiz 2 semanas de aula e desisti. Que achei muito lento para mim, né? Tinha pressa, eu gostava muito de ler e aquela coisa meio básica já estava para mim, eu sempre queria aprender coisa nova. Então comecei a ler muito em espanhol e assistir muito cinema latino, cinema em espanhol, os filmes do Prêmio Goya, por exemplo. E aí tinha um amigo argentino da escola, e aí nessa época eu já estava na faculdade, mas continuou meu amigo, então eu ia para casa dele falar espanhol com ele. Sim. Pronto. Em 2010, volta da aula de inglês, trabalhei com turismo, trabalhei em escritórios e tal, bem. Foi então que eu resolvi aprender francês. Nessa época eu já tinha decidido que eu iria fazer o concurso da diplomacia, então eu teria que aprender francês, mas não queria. Cheguei a tentar fazer um curso também, regular. Fiz 1 semana de aula, que era num sábado. Cheguei lá, o povo tudo falando português. Eu disse, não, peraí, eu vim aprender francês, o povo fala português, não dá pra mim não. E eu já era professor de inglês, né? Então a exigência aumenta. Então saí e comecei a estudar por conta própria. Sim. E para mim a técnica ideal sempre foi aprender os fonemas da língua, porque isso me permitia aprender com a leitura. Sim. Se eu conhecesse a fonética, a partir da leitura eu poderia aprender a falar também. Né? Então eu ouvia bastante, todos os dias eu tentava ter contato com a língua francesa, por exemplo, de manhã eu ouvia o Journal Français Facile, da RFI, assistia o jornal lá da France 24, o Le Débat, que tratava de temas internacionais, assistia um programa da TV suíça, da RTS, que chama Geopolitis. Há um debate também da RFI que é muito interessante, se chama Geopolitique, de temas de geopolítica. E eu escutava, então, eu ia para o trabalho, ia para a faculdade de ônibus, então eu botava no MP3 e ia ouvindo. Então todo dia eu tinha contato com inglês, francês e espanhol, porque eu botava tudo no MP3. Esses jornais, essas coisas, eu gravava o áudio, quando eu não tinha tempo de ouvir, assistir em casa, gravava o áudio e botava no MP3. Eu ia para a faculdade em 1 hora de ônibus e 1 hora de francês. Na volta, 1 hora de espanhol. Olha só. E assim fui aprendendo. Mas óbvio que para o concurso isso não basta. Foi então que eu resolvi em 2014 fazer aula particular voltada para o concurso. Foi com um professor que é excelente, mas que não conhecia muito a prova. E aí a gente começou a trabalhar focado na escrita, porque a prova era escrita. Sim. Só que aí mudou a prova. Né? Então eu cheguei a ter 20 aulas com ele em 2014. Em 2015 eu parei de estudar idiomas porque eu resolvi fazer outros concursos, não o CACD. Então fiz vários. Tribunal de Contas do Ceará passei, né? Fui aprovado dentro das vagas e tal. E passei no TPS. Quando eu passo no TPS, eu tenho que decidir o que é que eu vou fazer. O que é que eu vou estudar. Já estava um tempo parado, sem estudar para o CACD. Tinha outros concursos chegando. A primeira decisão era saber, estudo ou não para o CACD, né? Sim. Já que tinha outros concursos que eu achava que iriam me dar bem. Por exemplo, o TCU, já que eu tinha passado no TCE. Sim. E o TCU estava chegando. Então, mas resolvi estudar para as outras fases, estudei para a segunda fase. Quando foi a terceira fase, eu fiz a opção de não estudar idiomas porque eu achava que me daria bem. Não, pô, tem diploma C2 em espanhol. Claro, leio em francês. Leio em francês, já li, Victor Hugo. Fiz a prova, e aí você já imagina o que é que deu, né? Sim. Me lasquei. Então, em inglês, eu era professor de inglês, tirei um 40 e pouco em inglês. E assim, o corretor escreveu lá na minha prova, desse jeito. Very poor, shallow. Logo na minha introdução, o cara colocou um really? No comentário. Pois quando foi... E aí, em francês e espanhol, eu tirei 40 e pouco também. Foi sofrível, foi sofrível. Nossa. Meu francês foi melhor do que o espanhol. E meu francês, e eu não tinha quase nada de francês. Sim. Não, tinha muita coisa, mas não comparado ao meu espanhol, né? Tem um conhecimento bom do francês, e tem, né? Não teria feito a nota que eu fiz. Sim. Mas não se aproximava do meu conhecimento de espanhol. E isso é interessante, o nosso conhecimento da língua não necessariamente se reflete em pontos na prova. Sim.
E é aí que entra o curso que você fez de correção do estudo de idiomas, né? Exatamente, em 2016. A preparação que você faz específica para a prova. Isso é muito importante, tá, gente? Então você pode falar super bem inglês, super bem espanhol, que é o diploma C2, né, que é o nível máximo que você pode atingir, mas se você não fizer uma preparação para a prova, você não vai alcançar um bom resultado. Então, Jonathan, me fala um pouquinho sobre como esse curso de correção das provas ajudou você a melhorar o seu desempenho, né? Lembrando que o curso de provas de estudo de idiomas corrige 3 provas, a prova de 2014 do concurso, 2015 e uma terceira prova que foi também elaborada pelo SESP. Foi a primeira prova que eu utilizei quando houve a mudança, né, a gente não tinha um modelo ainda, né? Então eu peguei um modelo do SESP que eu achava que seria um modelo aproximado e eu acabei acertando, né? As provas realmente seguiram o modelo do concurso de professor do Distrito Federal. Então fala um pouquinho sobre como o curso ajudou a melhorar seu desempenho. Em primeiro lugar, é bom lembrar que em 2016 eu volto a estudar para o CSD, tinha passado já no Tribunal de Contas, estava esperando a convocação. E aí eu tive que ser estratégico porque eu não tinha recurso para investir nos cursos. Então, por exemplo, eu não fiz curso de terceira fase das disciplinas. O dinheiro que eu tinha, eu investi nos idiomas. Olha só. Então, eu investi no inglês, no francês e no espanhol nessa reta final. No francês eu investi no curso do professor Igor. Por quê? O curso de correção, quando eu vi o modelo, eu gostei, ele primeiro prepara a gente para a prova. Ele instrumentaliza o conhecimento que a gente tem da língua e transforma aquilo em acertos. Sim. É isso que a gente precisa. Sim. Ele não precisa ser doutor em francês para tirar uma excelente nota na prova de francês ou na prova de espanhol. Você precisa ter um conhecimento sólido e profundo da língua, mas saber converter aquilo em pontos. E às vezes gente que nem tem um conhecimento tão profundo assim, às vezes se sai melhor do que alguém que é francófono. Sim. Porque a gente soube instrumentalizar, soube utilizar as dicas de alguém que conhece a prova. Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. O professor de idiomas, ele é essencial no concurso. Eu não sei em relação, por exemplo, eu gosto de dizer que as disciplinas, e aí é algo que pode até ser polêmico, falar isso. Vamos lá. Mas para mim, o que é essencial, fundamental, condição sine qua non para mim, para você passar no CACD, em termos de aula, segunda fase. Você não passa na segunda fase se você não tiver um bom professor. Pelo menos eu acredito que não. Sim. Idiomas. O resto pode ser que se você for um autodidata você se dê bem. Pode ser. Mas essas, eu acho que não. Eu digo por quê? Porque eu sou autodidata, assim, tentei ser autodidata por muito tempo e me sentava para estudar. E mesmo assim... Preciso realmente que alguém que tenha um conhecimento da prova... Então, eu conhecia bem o espanhol. Chegue e dê as dicas, né? Como fazer a prova. Isso, e o curso de correção, ele faz isso. Ele parte de um padrão que já existe, que são as provas anteriores. Identifica quais são as continuidades, em termos de temas, em termos de raciocínio, que eu acho que isso é mais importante do que conhecer o conteúdo, tentar adivinhar o conteúdo do que vai cair na prova, é tentar destrinchar como raciocina o examinador. Sim. Então, quem tem os professores que focam nisso, que fazem isso, o que o professor Luiz de Bonafé gosta de chamar, e eu acho fundamental, essencial, que é a engenharia reversa. Sim. Partir da prova e a partir de um conhecimento da prova saber quais competências você precisa desenvolver para passar na prova. Ótimo. Algumas competências são fundamentais, outras não. Mas se você não conhece a prova, você vai querer desenvolver todas. Todas são importantes para a vida, podem ser importantes, serão importantes para a carreira, mas nem todas vão ser importantes na prova. Então, o curso do estudo de idiomas, o curso de correção, que foi o que eu fiz, eu recomendo ele tanto para o aluno que é avançado, porque ele é uma revisão e ele vai fazer o ajuste fino para nos preparar para raciocinar a prova, tanto para o aluno básico, porque ele vai fazer o processo da engenharia reversa, e para além disso, e é o que você fazia que para mim era bom, você fazia essa revisão. Então, você pegava uma questão, essa questão, para você destrinchar ela, a gente na verdade está falando de teoria verbal, de teoria gramatical, né? Então
aparentemente é uma questão de interpretação. Vamos lá destrinchar esse tópico gramatical. E às vezes eram tópicos básicos. Sim, sim. Mas para os quais a gente muitas vezes não atenta. Sim. Então acredito que o curso do estudo de idiomas de correção, ele é importantíssimo. E os outros, eu não cheguei a fazer os cursos extensivos, mas partindo do princípio de o que é bom. Se é bom no muito, também é bom no pouco, então deve ser bom também. Sim, com certeza. Aí fica a critério seu, dos alunos e seu aí, mas eu não posso. O que eu conheço, eu aprovo e recomendo, com certeza. Ótimo. Então, como ele falou, né, a gente tem esse curso de correção, que trabalha com as provas especificamente, é um curso voltado para o CACD. E nós temos outros cursos também que utilizam a mesma linha de raciocínio. Então vão ser cursos voltados apenas para a prova, né? Então você não vai perder o seu precioso tempo de estudo, não vai perder nem um segundo, né? Porque são cursos bem objetivos e que preparam você para revisando tópicos gramaticais, né, importantes, revisando vocabulário. E nós temos uma grande novidade esse ano, começou na verdade no final do ano passado, que é o curso de literatura, que é um curso também que vai trabalhar os textos clássicos, né? Você pode não ser como o Jonathan, que leu bastante clássico em francês. A gente vai trabalhar vários autores clássicos que estão presentes sim na prova do concurso, né? A gente viu vários exemplos disso, como o Zola, né? Em outra prova caiu até o Couste, né? Que é considerado tão prolixo, tão complexo. E nós vamos estudar esses autores no curso de literatura também, tá bom? Então eu convido você a conhecer o nosso site www.estudioidiomas.com, ou então aqui na descrição do vídeo, né? Aqui embaixo no YouTube, em cima no Facebook, onde quer que esteja, vai estar acompanhado aí do link para você conhecer melhor os nossos cursos. Bom, uma coisa que eu acho importante a gente frisar antes de fechar é que quando a gente fala em ser pragmático e focar na prova, a gente não quer dizer estudar menos. Não, de forma alguma. A gente quer dizer, porque as pessoas pensam, não, são atalhos. Não são atalhos. É estudar muito, mas é o certo. Sim. Não perder tempo. Isso, não perder tempo. Se você vai estudar muito, mas o que é necessário. Porque se você, por exemplo, eu como comecei autodidata, comecei na faculdade, e aí falando de outras disciplinas, né? Eu não tinha curso, nem tinha muito conhecimento, então fui para a bibliografia do concurso. Uhum. Então eu li muito mesmo. Você viu minha biblioteca ali. Sim. Mas muitos livros, hoje, olhando para trás, foram importantes para a consolidação da formação do meu pensamento e tal. Mas que para o concurso, em vez de eu ter lido aquele livro, ter lido esses 10 livros, digamos, talvez escolhesse 2 e lido cada um 5 vezes. Sim. Perdão, 2, lido cada um 5 vezes, sim. Ou seja, 10 livros, teria sido muito mais proveitoso para a prova do que ter lido os 10, por exemplo. Então, eu aprendi isso só depois que eu li, né? Então, talvez seja essa a importância. Então, as pessoas, depois que aquela matéria no G1 e tal, ficou um negócio meio solto, as pessoas achando que eu falei que não é necessário fazer cursinho. Eu nunca disse isso. Se eu tivesse as condições, eu faria todos e várias vezes. Alguns eu fiz com bolsa de estudos e fiz cursos eu fiz, na verdade, agora em 2016. Tive uma bolsa de estudo, metade, meia bolsa, e não vi o curso todo porque o curso era extensivo regular. Era longo. E saiu edital cedo. Mas fiz o curso de segunda e terceira fase em 2015 e fiz o curso de segunda e terceira fase em 2016. Foram importantes. Sim. Mas no longo prazo, fui mais autodidata. Mas talvez se você faça o curso, você tem um professor que lhe orienta, você não precisa percorrer todo o caminho que eu percorri. Sim. De infinitas leituras, muitas das quais talvez dispensáveis para o concurso, mas importantes para a minha formação. Como diplomata. Como diplomata, inclusive. Exato. Importantes para a carreira, importantes para a vida. Mas o que é importa antes da carreira... Passar na prova. Passar na prova, depois você vai ter uma carreira, né? Então, eu acho que isso é importante. As pessoas às vezes perdem de vista de que para você entrar na carreira, você tem que passar no concurso. Sim. Então você tem que ser concurseiro de alguma forma, né? Com certeza. Com certeza. E a gente está falando de livros, né?
E quais são as indicações bibliográficas que você daria para uma pessoa que está querendo começar os seus estudos de francês em casa, aí, né, antes de fazer os cursos, ou juntamente com os cursos do estudo de idiomas? Para quem está começando do zero, eu recomendo alguns sites. O site da TV Cinq Monde, que tem lá alguns cursos de francês que eu fiz. Sim. Tem um quadro chamado Les Professeurs, que são dicas, que é excelente. Você entra no site, Merci, le professeur. Merci, le professeur, algo assim. Você tem o site da RFI, que é a Rádio France Internationale, e você tem a France 24. Sim. Então, esses 3 sites, e ali você vai ter contato na verdade, com algo mais jornalístico, né? Sim. Recomendo também a leitura de obras em francês. Sim. E para gramática, eu recomendaria essa coleção aqui, a coleção Becherel. Exatamente, Becherel. Uma coleção bem conhecida, né? Famosíssima. E essa aqui também muito querida por quem estuda francês, é a Grammaire Progressive du Français, que me ajudou bastante porque tem muitos exercícios, muitíssimos exercícios, e aí você pode comprar também o livro o Corrigé, vem separado, que vem separado, né? Para ganhar mais dinheiro. Não é fácil não, estudar não é fácil. Você deve respeitar a propriedade intelectual, tanto dos cursos, sim, quanto dos livros. Eu poderia indicar também uma ótima gramática para aqueles alunos que querem manter a conversação também, né? Não apenas estudar a gramática em si, mas também ter um pouquinho de conversa, né? Ou seja, a fonética do francês, aprender a falar francês em si, que é a grammaire en dialogue. Então é a mesma ideia da grammaire progressiva, mas a diferença é que antes do estudo da gramática em si, daquela página de gramática, nós temos um diálogo. Então a gente vai ler o diálogo, a gente vai trabalhar algumas expressões, né, em francês, expressões conversacionais, e depois a gente vai partir do diálogo para a gramática e para os exercícios como na gramática progressiva. Então é um livro interessante também para quem quer manter um certo nível de conversação, né, não quer perder a Outro conversação. livro, Igor, importante, é o Manual do Candidato. Sim, também. Ele é um livro fundamental. Ele é um livro impecável. Ele só tem um problema que não é dele. A culpa é do concurso que mudou. Ele era focado na escrita, né? Mas ali você vai encontrar subsídios interessantíssimos para o conhecimento, para a prova, inclusive a prova objetiva. Sim. Também. Pode ser que mude o formato de novo, né? Volte a prova escrita, a gente não sabe. Houve algumas mudanças no Instituto Rio Branco, não é? O diretor mudou, sim, então talvez mude a prova. Pode ser, mas o padrão que a gente tem são 3 anos seguidos de prova objetiva. Outra coisa que eu fazia muito para quem está começando era o seguinte: eu pegava essa gramática aqui, por exemplo, a progressiva, e vinha um tópico X. Aí o que eu fazia? Jogava no YouTube. Sim. O nome, sei lá, Passei Composé, L'Imparfait. Aí eu estava no YouTube, aparecia lá um monte de videoaulas em francês, às vezes em inglês. E eu usei isso assim ao máximo, sabe? Assistir vídeos com explicações dos tópicos gramaticais. Há vários vídeos. O problema é que não é sistematizado, né? Você sai buscando. Eu fiz a minha sistematização. Eu tenho lá os arquivos de Word, eu tinha lá os tópicos, né? Presente. Aí eu colocava lá os links. Sim. Exercícios, né? Sites de exercício. Você digita no YouTube ou no Google FLE, FLE, né? Français langue étrangère. Français langue étrangère, exatamente. Você coloca FLE no Google ou no YouTube, aí vai aparecer muito material bom. Mas, obviamente, é material focado no concurso. Por isso que é importante que faça essa parte. Eu diria até assim, às vezes, talvez seja, se você tem limitações de recursos, que você faça essa parte braçal, talvez, sozinho, com a internet e tal. E quando você se sentir mais confortável, você faz o curso. Mas muita gente não consegue, não tem disciplina. Eu acho que mais por questão de disciplina não consegue fazer assim, sozinho, né? E aí um professor, ele orienta quanto ele motiva, né? Um bom professor. Com certeza. E aí eu acho que Igor tem esse papel interessante
que pode ajudar vocês aí no objetivo de entrar na carreira diplomática. Ótimo. Em breve seremos colegas, se Deus quiser. Exatamente. Então, gostaria de agradecer aqui ao Jonathan. Eu que foi um agradeço. excelente bate-papo. E é isso. Se quiser conhecer melhor os nossos cursos, entre no site, né? E nada melhor do que uma preparação específica para o que você está buscando. Alors, à la prochaine. Merci. Au revoir.